Senhor Reitor, senhoras e senhores vice-reitores, senhores professores e investigadores, senhores doutorados, senhores funcionários, senhores estudantes, senhores membros do Conselho Geral, caros colegas, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por saudar o professor João Gabriel Silva e renovar os votos de sucesso no novo reitorado que hoje iniciou com a tomada de posse na cerimónia tradicional na Sala dos Capelos. Quero também felicitar aqueles que vão hoje receber a carta de curso como doutores da Universidade de Coimbra e desejar-lhes as maiores venturas pessoais, profissionais e académicas. Dirijo igualmente uma palavra de apreço e solidariedade aos aposentados e jubilados em reconhecimento pelo seu contributo para a instituição. E, finalmente, congratulo-me com a atribuição do Prémio da Universidade a José Quitério, a quem vivamente felicito. Grande cronista da nossa gastronomia, grão gastrónomo, como lhe chamou o Miguel Esteves Cardoso numa recente crónica no Público, precisamente a propósito da atribuição do prémio, José Quitério simboliza pelo seu labor, designadamente na ligação da literatura à gastronomia, um alargar de horizontes na defesa de um património tão importante nos aspectos culturais e etnográficos. O engenheiro José Bento dos Santos fará o elogio, mas eu, a propósito deste prémio, pedi a licença para recordar que, in illo tempore, quando era estudante e presidente do Conselho Cultural da Associação Académica, resolvi organizar um ciclo de conferências sob o lema Os Cinco Sentidos. As conferências tiveram lugar no anfiteatro da Faculdade de Letras, cedido pelo respectivo diretor, e versaram sobre pintura, a vista, escultura, o tato, música, o ouvido, e, para o gosto e o olfato, escolhi a gastronomia. Convidei uma estrela emergente da então incipiente televisão portuguesa, a Maria de Lourdes Modesto. O ciclo foi um sucesso e a conferência da Maria de Lourdes Modesto a mais concorrida. Lembro-me que ofereceu à Biblioteca da Associação Académica, com uma bela dedicatória, o Grand Dictionnaire de Cuisine do Alexandre Dumas. Poucos dias depois, o bedel da Faculdade de Direito disse-me que o Sr. Reitor, o professor Maximino Correia, queria falar comigo. Pensei, candidamente, que seria para me felicitar pelas conferências. Afinal, foi para me dizer que não achava bem uma senhora cozinheira da televisão falar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Agora, com o prémio da Universidade para o José Quitério, sinto-me também recompensado pela ousadia de então. Minhas senhoras e meus senhores, no dia de hoje, a celebração dos 725 anos da Universidade e o início de um novo mandato para o seu reitor são mais do que uma feliz coincidência e têm uma forte carga simbólica. Honrar a responsabilidade, a tradição de um longo percurso histórico, como o da Universidade de Coimbra, simultaneamente com o assumir de um compromisso virado para o futuro, significa, em síntese, combinar o extremo respeito pelos valores do passado com a exigência da abertura de novos caminhos perante o imperativo da mudança necessária e urgente. Ficou patente no programa de ação apresentado pelo então candidato a reitor que no diagnóstico da situação atual sobressaía um aspecto fortemente negativo em termos de futuro,
a perda de capacidade da universidade em atrair os melhores estudantes portugueses, revelada pela redução do número daqueles que escolhe Coimbra como primeira opção. Este ponto deveria constituir razão de preocupação e sobressalto para a comunidade académica. A defensável aposta na captação de estudantes internacionais não deve distrair-nos desta questão, ela mesmo também razão e condição para alcançar níveis de maior exigência no ensino e na investigação. Por outro lado, a opção estratégica apresentada para inverter a situação deveria suscitar controvérsia útil e debate contributivo. É que a proposta apresentada pelo então candidato e hoje reiterada pelo reitor, Coimbra Universidade Global, assenta em critérios de qualidade, designadamente mais exigente e seletiva no recrutamento dos seus professores. Essa estratégia implica maior aprofundamento do respectivo conteúdo e modo de realização, tal como tem de ganhar uma gradual adesão no interior da instituição, sem o que dificilmente logrará êxito. É necessário construir um novo desígnio mobilizador e reconhecido. Desígnio mobilizador de todas as capacidades e energias dos diferentes corpos da universidade, capaz de vencer as inércias e os bloqueios dos interesses instalados e de dar à instituição uma nova dinâmica. E desígnio reconhecido pelo exterior, em termos comunicacionais e com poder de convocatória, ou seja, gerador de novos patamares de atratividade. A preparação do novo plano estratégico e de ação é para tal uma boa oportunidade. A útil experiência que constituiu a elaboração, o acompanhamento e a monitorização do atual plano 2011-2015 permitiu acumular um importante capital de conhecimento, dispor de um sistema de indicadores e construir uma matriz que pode ser melhorada e constituir um suporte para o desenvolvimento e a implementação do que sugeri com a fórmula novo desígnio. Será também o momento propício à reflexão crítica, ao debate aberto e ao enriquecimento que advirá com o pensarmos prospectivamente a universidade. E, por fim, mas não menos relevante, a possibilidade de congregar as forças necessárias para o sucesso na mudança. Se é intramuros que alguns dos problemas têm de ser encarados e adotadas as respectivas soluções, outros são de natureza claramente exógena. E o maior é o do relacionamento com o Governo e a administração pública. Nos últimos anos, por força do Programa de Assistência Económica e Financeira ao nosso país, as universidades e a Universidade de Coimbra teve de acomodar sucessivos cortes orçamentais com severas limitações à sua autonomia institucional, obrigando a uma gestão de curto prazo e condicionando a renovação indispensável dos seus recursos humanos. Dado o elevado volume da dívida pública portuguesa e as obrigações decorrentes do Tratado Orçamental, é altamente provável que a questão do financiamento público não se altere substancialmente nos próximos anos. Mas mesmo sem reivindicar, no atual contexto, o que seriam todas as ilações constitucionais do conceito de universidade pública, é exigível o mínimo de estabilidade e previsibilidade no financiamento das instituições de ensino superior. A verdade é que a premência das soluções de curto prazo tem mantido ausente ou inconsequente o debate nacional
sobre as políticas públicas para o ensino superior e para a investigação científica. Tal como a modulação e o ajustamento da oferta pelo sistema de ensino superior público, que quase unanimemente se reconhecem como necessários, tanto face à evolução demográfica como à melhoria da competitividade do nosso capital humano, a modulação e o ajustamento da oferta têm continuado a aguardar efetivas opções de fundo. Acresce que às questões transversais e que interessam a todas as universidades, não podemos ignorar que igualmente existem domínios, e muito relevantes, em que as instituições competem entre si. Ora, o diálogo e no diálogo com os poderes públicos, esta realidade não pode ser subestimada nem escamoteada. Aquilo que seria desejável era o estabelecimento com cada universidade de contratos-programa plurianuais em que obrigações recíprocas criassem uma base estável e previsível, evitando a gestão pela navegação à vista. Seria assim melhor respeitado o princípio da autonomia das universidades e, em contrapartida, fundamentava-se uma maior exigência pelo bom uso dos recursos públicos que lhes seriam afetos. Outro tópico que deve merecer reflexão é o sistema de governo da universidade quando estão cumpridos 7 anos de vigência do regime jurídico das instituições de ensino superior. Face ao não avançar da sua anunciada revisão, mantém-se em aberto a opção pela via fundacional, sobre a qual seria oportuno retomar o debate, pelo menos para revisitar de uma vez por todas esta opção. Por outro lado, surgiram já os primeiros estudos sobre o papel e o funcionamento dos Conselhos Gerais. Estes 2 anos que levo de exercício permitem-me concluir que se justifica plenamente aprofundar o processo de autoavaliação com vista ao eventual aperfeiçoamento estatutário e da respectiva prática. A experiência tem mostrado que são muitos, porventura demasiados, os assuntos que são submetidos à deliberação do Conselho, sobrecarregando as agendas das reuniões plenárias e que nem sempre tem sido possível consagrar tempo adequado para a discussão de questões de fundo. Ainda neste semestre, iremos conhecer os relatórios do trabalho desenvolvido pelas comissões especializadas criadas no Conselho. Será uma boa ocasião para avançar na elaboração de pensamento e na formulação de propostas de ação, bem como de interagir com a reitoria. Igualmente, estes relatórios poderão ser um bom contributo para a preparação do novo plano estratégico de ação, dando profundidade à intervenção do Conselho Geral e podendo a Universidade beneficiar mais plenamente das virtualidades que este órgão de governo contém. O Sr. Reitor iniciou o seu programa de ação como candidato com uma afirmação Luther Kingiana. Sonho, I have a dream, estou a citá-lo, sonho com o dia em que a Universidade de Coimbra possa afirmar-se como a melhor universidade de língua portuguesa. Alguém disse que se os sonhos são projetos, o futuro está quase entre nós. O nosso dever é trabalhar para que os sonhos sejam projetos realizáveis e, com eles, o futuro se torne presente. Muito obrigado.